Paz, mulheres! Tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série Mulheres que Inspiram. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma mulher que há muito tempo, desde quando eu tive a ideia da gente fazer esse quadro aqui para o canal, ela sempre vem na minha cabeça, mas eu não conhecia muito a história dela, estudei bastante essa semana para poder trazer ela para vocês e confesso que me surpreendi muito, porque é uma mulher que eu tenho certeza que hoje vai nos ensinar muitos valores. Então hoje a nossa mulher que vai nos inspirar é Débora. A história de Débora, ela se encontra na Bíblia em Juízes 4 e 5. Bom, primeira curiosidade que eu anotei aqui é que Débora foi a primeira mulher citada na Bíblia, a primeira e a única que tinha o status de juíza, né? A gente sabe que naquela época a maioria das coisas eram sempre tudo com os homens, né? Mas é uma curiosidade interessante que eu pesquisei e eu vi que ela foi a única juíza na Bíblia. Como eu falei para vocês, a história dela está em Juízes, capítulos 4 e 5. Vale muito a pena vocês lerem depois, com calma, com paciência, com tempo, para vocês verem o quão linda é a história dessa mulher. Bom, Débora era casada e o nome do seu esposo era Lapidote, né? Então, com certeza vamos colocar que ela era uma mulher como nós, né? Tinha sua vida, sua rotina. Na Bíblia não fala se ela tem filhos. Eu, particularmente, eu não consegui ver isso. Mas ela era uma mulher casada e tinha essa responsabilidade de ser uma juíza, né? Naquele tempo. Vou fazer meio que um resuminho para vocês. Tem um homem que vai até ela, se não me engano, acho que é Baraque. Preciso só confirmar aqui na Bíblia. E vai pedir um auxílio para ela. Avião sempre passa, né? Aqui, mas tudo bem. E vai pedir um auxílio para ela. Fala para ela, olha, eu só vou para a guerra se você for comigo. E aí ela fala para ele, não, tudo bem, eu vou acompanhar você, mas você pode ter certeza que o inimigo ele não vai ser morto pelas suas mãos, e sim ele vai ser morto pela mão de uma mulher. E quando eles vencem, né, a batalha e tudo mais, claro, com o auxílio e a ajuda do Senhor, Débora, ela faz um cântico junto com esse rapaz. Nesse cântico, quando ela tá agradecendo ao Senhor, ela se declara mãe em Israel. Então, assim, essa responsabilidade que ela tinha era muito grande, né? Então, assim, ser considerada mãe de Israel era, nossa, muito lindo, né? Era assim um cargo muito importante que ela tinha. Eu vou ler aqui só os primeiros versículos, só para a gente ter mais ou menos uma noçãozinha aqui do que fala. Então eu vou ler Juízes capítulo 4, que fala assim, do 4 em diante, tá? Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e trairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então a gente vai ficar aqui até o versículo 9. Então foi mais ou menos isso que eu falei para vocês naquele resuminho, né? Então
eu anotei aqui 3 coisas que a gente pode estar aprendendo com Débora. 3 coisas. A primeira, Débora era uma mulher confiável. Por que a gente nota isso nela? Porque você via que por mais que ela tinha, né, esse status de juíza, essa responsabilidade, mas é como fala lá no versículo 2, ela ficava debaixo das palmeiras e as pessoas vinham conversar com ela, né, vinham ter com ela para poder se aconselhar, para poder, enfim, ter a permissão de algo, porque esse é o papel do juiz, né? Então, a gente consegue aprender aqui, a gente pode aprender com Débora que ela era uma mulher confiável. Quando nós somos pessoas de confiança, mulheres de confiança, para as amigas, para a família, para o esposo, né, para os filhos, as pessoas têm confiança de contar os seus segredos, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, né? Porque é lógico, a gente só vai conversar coisas que são importantes para nós com pessoas que nós confiamos, não é mesmo? Então a gente consegue ver que independente, eu acredito, da responsabilidade que ela tinha, ela era uma pessoa, uma mulher que realmente passava, né, confiança para as pessoas. E assim temos que ser nós também, mulheres sábias, mulheres que as pessoas podem nos olhar e ver Cristo em nós, na nossa vida, e passar essa confiança para as pessoas. Isso é muito importante. Então foi uma coisa que eu achei muito interessante, essa dica que a gente pode aprender com Débora. A segunda, que ela tinha intimidade com Deus. A gente vê nos primeiros versículos que eu li aqui para vocês, que Deus já tinha falado para ela, né? Que Baraque, ele não ia, vamos por assim, ter a honra, né, de vencer o seu inimigo, que era Sísera. Mas não, que ele seria morto, ele seria entregue, né, na mão de uma mulher. Então a gente vê que ela tem essa intimidade com Deus. Volto a dizer, por mais que ela tinha a sua responsabilidade de juíza, mas eu acredito que a intimidade que ela tinha com Deus era muito grande, porque realmente, senão ela não tinha esse papel tão importante naquela época, né? Então é a mesma coisa que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. É claro, né, que seria maravilhoso se ele conversasse com a gente da mesma forma que ele conversava com aquelas pessoas daquela época, né, que conseguiam ouvir a voz de Deus, como a gente já leu em algumas histórias, Abraão, Isaac, Jacó, que tinham essa intimidade, Moisés também, que falava direto com Deus. Então era uma intimidade muito grande, e aí a gente fica pensando, poxa, será que a gente vai conseguir? Será que eu consigo ter essa intimidade com Deus? Com toda certeza, se você buscar Ele, sabe, todos os dias, com o seu coração, independente do lugar, independente da hora, seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, com certeza a gente vai conseguir ter essa intimidade com Deus, porque é o que eu sempre costumo dizer, a intimidade somos nós que fazemos, porque Deus, ele está ali para nós, né? Então é a mesma coisa como fosse uma amizade. Para a gente ter uma intimidade, a gente precisa investir nesse relacionamento, não é mesmo? Para que a gente possa confiar na pessoa, seja amizade, seja, enfim, namoro, qualquer coisa. A gente tem sempre relacionamento com as pessoas. E com Deus é a mesma coisa. A gente precisa aumentar esse laço de intimidade. E é isso que Ele quer de nós, principalmente nós, mulheres, que queremos ser, que lutamos todos os dias para sermos mulheres virtuosas, mulheres temente a Deus. Claro que a gente erra, né? Não vamos falar que a gente é perfeita, porque isso realmente não acontece. A gente busca a perfeição. E é muito lindo quando uma mulher, ela tem essa intimidade com o Senhor. Ela busca essa intimidade. Isso é muito importante. E eu acredito que Débora
sim, tinha essa intimidade, ao ponto dela ouvir a voz de Deus, a ponto de Deus dizer muitas coisas para ela, né? Fazer algumas revelações, como fazia com muitas pessoas do passado. Então a gente pode sim ter essa intimidade com Deus, só depende de nós, só depende de você, tá bom? E a terceira e última dica que eu anotei aqui, que eu acho que a gente pode ter assim para nossa vida, para o nosso dia a dia, ela era uma mulher grata, ela era uma mulher cheia de gratidão. Se a gente vê Juízes capítulo 5, o título dele fala sobre o cântico de Débora. Então, Débora se alegrou muito junto com Baraque, né, com a vitória que Israel teve. E ela fala de uma forma, eu quero muito que vocês leiam, e se vocês conseguirem e puderem ler esses 2 capítulos sobre a história de Débora, deixa aqui nos comentários para mim, para você contar para mim o que você achou. E é muito lindo a forma que ela fala, a forma que ela engrandece o nome do Senhor, que ela agradece para Deus sobre a vitória. E ela é uma mulher de muita gratidão, de muita gratidão. E nós precisamos ser mulheres gratas a Deus. Porque eu li uma vez na Bíblia, não sei aonde, que a ingratidão, ela fere de verdade o Senhor. E eu acho que quando a gente faz algo para alguém, independente, lógico, a gente não tem que fazer esperando o retorno, né? Mas a gente gosta que as pessoas sejam gratas a nós, na verdade. Todo mundo gosta de gratidão. E Deus é da mesma forma. Então, às vezes a gente está pedindo tanto algo para Deus, e aí quando aquilo acontece, a gente nem lembra de agradecer. Ou a gente está ali sempre perseverando, buscando o nosso milagre, esperando a nossa promessa. E aí, às vezes, em momentos de dias difíceis, em desespero, a gente acaba falando coisas que, né, desagradam realmente o coração de Deus. E aí a gente pensa, poxa, por uma coisa que a gente está pedindo tanto e Deus não fez, e as outras coisas que Deus já te deu, né? As outras vitórias, os outros milagres, os pedidos que Ele atendeu. Então, querendo ou não, acaba sendo uma ingratidão para Deus, não é verdade? Então que a gente possa aprender isso com Débora também. E eu acredito que mesmo que se eles tivessem perdido aquela batalha, Débora seria grata do mesmo jeito, pelo perfil que ela mostra ser uma mulher virtuosa, uma mulher prudente, uma mulher de caráter, uma mulher de Deus mesmo. Então eu acredito que é isso que a gente tem que colocar em prática, a gratidão. Independente se a gente ainda não recebeu o que nós estamos tanto esperando de Deus, seja um milagre, seja uma cura, seja, enfim, qualquer coisa que a gente esteja esperando de Deus. E por mais que às vezes bate aquele sentimento assim, poxa, será que Deus realmente está me ouvindo? Será que Deus tá me vendo, tá vendo do que eu preciso? Ele sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe do que você precisa e no momento certo, na hora certa, no tempo dele, Ele vai te dar. Mas independente de qualquer situação, seja sempre grata. Amém? Bom, então, recapitulando, a gente tem que aprender que Débora era uma mulher confiável, ela tinha intimidade com Deus e ela era uma mulher grata, independente de qualquer situação. Então eu acredito que essas 3 dicas que eu anotei aqui é muito importante para que a gente possa ser um pouquinho de Débora, tá bom? Essa é a mulher que eu trouxe hoje para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito de conhecer a história de Débora e eu tenho certeza que hoje ela vai nos inspirar muito a ser mulheres gratas, íntimas do Senhor e também uma mulher confiável, né? Cada dia que passa. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu comentário, de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Coloca aqui nos comentários se você conhece a história de Débora, se não, se você leu lá em Juízes, não esquece, está em Juízes 4 e 5, capítulo 4 e 5, tá bom?
nos acompanhe aqui sempre. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mulher. E se você ainda não conheceu as outras histórias que a gente já falou, se eu não me engano, eu acho que essa é a 4ª mulher que a gente traz aqui, né? Volta lá nos vídeos anteriores, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito mesmo, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, muito, muito, muito. E não se esqueça, você é uma mulher que inspira, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo.